Neste momento de quarentena, todos sentimos falta do afeto, da presença física, daqueles que amamos e de um abraço. Desejo que esta plataforma crie elos que aproximem artistas, museus e público. O isolamento é conhecido e vivido por muitos artistas, mas a pandemia nos mostra a necessidade de estabelecermos criativamente novas redes de interdependência. Arte é para ser compartilhada. Arte é vida. E é também um privilégio que nos permite estabelecer vínculos entre o eu e o outro. Neste momento de trauma coletivo, de incertezas. E da presença da vergonhosa desigualdade econômica brasileira, que foi escancarada para nós nesta pandemia. A transparência da vivência indígena, mostrada por Shadalu Tupã no seu depoimento, me emocionou muito e me remeteu à década de 70 e 80, quando transformei a serigrafia como instrumento de solidariedade e ativismo com várias comunidades no México, em Washington e Nova York. Aquela fase criou o substrato do desenvolvimento de significados dos meus diários abertos, imagens e cheiros. Um corpo político que foi se materializando no tempo, numa trama de vivências, dimensões, espaços e afetos. Agradeço à diretora Mônica Chechel, o projeto de acessibilidade Ver e Sentir, os curadores Laura Abreu e Daniel Barreto, que me acompanharam nesses últimos 10 anos em 2 exposições individuais olfativas. O museu se tornou, para mim e para minha obra, um abrigo. Perdi o olfato no final de março, sem saber que era o primeiro sintoma do Covid-19. Daí me dei conta que a minha poética era o meu instrumento de enfrentamento deste vírus e das ambiguidades da pandemia. Me conectei com o Covid-19 e esperei ansiosamente e calmamente que ele devolvesse o meu nariz. Órgão essencial de pesquisa e de resgate da memória na minha obra. História tem cheiro? Em 2010, apresentei no Museu Nacional de Belas Artes Nidos Vítrio, minha primeira instalação olfativa. Era um ninho transparente, erguido com 1000 galhos moldados em resina de vidro. Criei 4 cheiros com o apoio da Givaudan do Brasil. Cheiro do ninho, nosso refúgio individual, cheiro do mar aberto, da terra molhada e do sol quente, nosso refúgio coletivo, o planeta. E arquitetei essa escultura com os pássaros, meus companheiros de muitas e várias migrações desde 1964, quando eu saí de São Paulo para estudar arquitetura nos Estados Unidos. Hoje se sabe que o feto sente cheiro. E só deixamos de cheirar quando deixamos de respirar com a nossa morte. Podemos mesmo dizer que o olfato ele é uma máquina do tempo e é essencial nas relações sociais, amorosas e no sentir o prazer. Será que o volátil, o efêmero, a não objetificação, a não comercialização, a abstração e a subjetividade do cheiro
podem ser algumas das razões que ele é tão pouco incluído na arte contemporânea? Cheiro do afeto, do gás lacrimogêneo, cheiro de brigadeiro, cheiro da bactéria, cheiro da barricada, cheiro de gardenia, cheiro da morte, cheiro do vazio. A quarentena me deu tempo e espaço para reavaliar e expandir a leitura da história dos canhões, trazendo conexões mais diretas com a história que vivemos hoje. Como não sou historiadora, me dei a licença poética para extrair o invisível de alguns dos capítulos da história brasileira. Encontrei várias outras memórias olfativas, históricas, que estavam guardadas no silêncio do tempo destes canhões, como o genocídio indígena, a cobiça pelas riquezas, a violência das guerras e a escravidão que ainda hoje se perpetua no racismo e no classismo brasileiro. Covid-19 adiou para uma data incerta minha instalação olfativa entre os cheiros da história, que estaria sendo apresentada neste momento no Pátio dos Canhões do Museu Histórico Nacional. Me apropriei de 20 canhões da coleção. Criei cheiros, memórias olfativas daqueles que foram penetrados e feridos por esses objetos da morte. Entendi os canhões como metáforas do poder militar, bélico, econômico, sexual. Embora o feminino tenha sido sempre a protagonista em toda a minha obra, nesta instalação os canhões me remeteram à simbologia do patriarcalismo iniciado no Brasil com a herança portuguesa e que ainda ressoa nos altos índices de assédio, estupro e feminicídio. Aquele cheiro que arde, ele vai arder, sempre. Aquele cheiro que sufoca, vai sempre sufocar. Os canhões de ferro e cobre são ninhos olfativos e foram emprestados da coleção do museu. Em contraste com os ninhos anteriores, os ninhos olfativos que moldei com as minhas mãos e com o fogo na transparência do vidro soprado para as instalações anteriores, como o Teto de Vidro em 2018 e Affectio em 2019, no Museu Nacional de Belas Artes. Nestas 3 instalações, o olfato estabelece o diálogo entre artista, público, coleções de museus e história. O cheiro não tem limite, o cheiro invade. Arquivar os cheiros da resistência nos casulos dos vidros assoprados, meu delírio. Diante do adiamento da instalação e do momento pandêmico, virtualizei entre os cheiros da história, de maneira que o público, que não pode sentir os cheiros fisicamente agora, pode interagir virtualmente no projeto, imaginando memórias olfativas esquecidas na alma desses canhões. Poderia o cheiro ser considerado um instrumento de poder dos afetos? Covid-19 disfarçadamente invadiu nossos corpos, roubou o sentido do olfato, provocou falta de ar, anóxia, até mesmo a morte, entrou pela nossa corrente sanguínea, e enquanto que dificultou a cooperação entre países. Mas, mesmo dentro dessa escuridão, eu acho que tem surgido um raio de luz onde despertou um grande desejo de mudanças mais humanistas para o futuro e uma reconciliação com o nosso planeta. O Museu Nacional de Belas Artes se tornou uma casa. O primeiro cheiro, que foi o cheiro do ninho, eu fiz aqui no museu. E agora estou voltando 10 anos depois. Aqui a Marielle Franco,
que fica exatamente na parte principal e em frente à Avenida Rio Branco, vendo o que foram as passeatas até pouco tempo atrás. A obra Marielle Franco dialoga com o nosso maior item do acervo, que é o prédio do museu. Depois dos cheiros pesados, você encontra a Dama da Noite ali como uma espécie de dica, talvez. E é isso que eu acho interessante, porque não afirma nada, ela provoca perguntas. Entrar em contato com a obra do Josely é a possibilidade de nos descobrirmos como uma potência. A dama está sozinha. Ela encontrou seu canto solitário. Todo cheiro é uma meditação. Cheiro, para mim, é poesia sem palavras.